Boa tarde, quarto ano. Iniciamos mais um dia hoje. Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Teremos aí o final de semana para descansar bastante, tá? Não se esqueçam das atividades de caligrafia. E hoje nós vamos iniciar nosso dia com português, depois matemática. E por último, nós teremos nossa aula de arte, tá bom? Nós vamos fazer o nosso encontro online hoje no final do dia, tá bom? Porque a 1 hora a professora tinha médico de novo, então eu não consegui atender vocês 1 hora. Então a gente vai marcar o nosso encontro para fechar a semana às 3h30 da tarde hoje, tá bom? A professora já mandou o link de convite para vocês, clicando no WhatsApp. Então às 3h30 a gente se encontra no Zoom, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos pegar a nossa apostila de português. Nós temos várias páginas hoje para fazer, mas de um conteúdo muito, muito fácil que vocês já sabem, mas vocês nem imaginam que já sabem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa apostila e vamos abrir na página 122, tá bom? Foi onde a gente parou, na unidade 9 de português. A gente foi até a página 121, tá? Temos um texto, um poema, né? E depois a gente vai ter a interpretação desse poema. A arte de soltar pipas. A arte de soltar pipas é a arte que não se ensina. Precisa um pouco de vento e o beijo de uma menina. As pipas sobem bem altas e saem do alcance da mão. E quando a linha rebenta, rebenta-se meu coração. Desisti de soltar pipas vermelhas, verdes, amarelas. Hoje eu solto luas e estrelas e me junto com elas, e me solto junto com elas. Que legal esse poema, né? Tá falando sobre soltar pipas. Muito interessante. Agora vamos na página 123 fazer as atividades do texto, tá bom? Depois a gente faz a 124 em diante, que são páginas de conteúdo ortográfico, tá bom? 1. Procure no dicionário as palavras a seguir. Arte e soltar. 2. Como a pipa é chamada na região em que você mora? Lembra que a gente descobriu que a pipa tem vários nomes? Então, como a pipa é chamada na região que você mora? É pipa mesmo, né? Tem outro nome que você conhece? 3. De acordo com o poema, soltar pipas é uma brincadeira que as crianças nascem sabendo? É um esporte que exige estudo e técnicas de treino? É uma arte que não pode ser ensinada? 4. No poema, aqui soltar pipa é comparado a brincar de forma descuidada e sem segurança ou a sentir emoções de forma livre e sem medo? O que se compara? 5. De acordo com o poema, o que é preciso para soltar pipas? Então tá escrito lá no poema, né? Tá falando aqui, ó. Precisa um pouco de vento e o beijo de uma menina, né? O que é preciso para soltar pipas? 6. Pinte as palavras do poema que rimam. Rimam, lembra que são as que rimam, são as que terminam igual? Som, mesmo som? Para cada rima, use uma cor diferente. Então, quando eu tenho falando lá, ensina e menina, eu vou usar uma cor para essas duas palavras. Depois, a outra rima, eu vou usar outra cor para as duas palavras, tá bom? Página 124, gramática. Então, aqui na parte de gramática, nós vamos aprender um pouquinho sobre o substantivo masculino e feminino, tá? É um conteúdo muito, muito gostoso, facinho, todo mundo já sabe, mas é um conteúdo da apostila. Então, vamos dar uma relembrada nisso, tá? Leia as palavras a seguir. A vaca, uma menina. Então, a e uma vem de palavras femininas, né? Femininas, né? Se for um boi, vem de uma palavra masculina. O boi, o menino, um menino, né? Então, a gente tem que pensar qual é a diferença do masculino e do feminino. Os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. Vaca e menina são substantivos femininos. Antes deles, podemos colocar os artigos a ou uma, ou as ou umas, tá?
Agora leia essas palavras. O caderno, um cachorro. Caderno e cachorro são substantivos masculinos. Antes deles, podemos colocar os artigos o ou um. Há casos que antes de um mesmo substantivo, podemos usar os artigos o, a, um ou uma. Dizemos, então, que ele é comum de dois gêneros. Então, quando uma palavra ela pode ser masculina ou feminina, a gente usa ou o, ou a, ou um, ou uma antes, né? Então, nesse caso, ele não é nem masculino nem feminino. Ele se chama comum de dois gêneros, tá bom? Alguns exemplos são o artista, a artista, um cliente, uma cliente, né? Então, dá para trocar o artigo que vai antes, o, a, um, uma, então, e dá o mesmo significado, né? A diferença é que daí eu tô falando do cliente homem ou da cliente mulher, né? Então, nesse caso, se chama comum de dois gêneros. Nem todos os substantivos admitem gênero masculino e feminino. Alguns têm só uma forma, por exemplo, a criança. A gente usa o a antes, que seria usado no feminino. Mas criança tem menino e tem menina, não tem? Então, a gente usa o a antes de criança sempre. A gente não tem como falar assim, ó, o criança, né? Não existe. Então, criança é uma palavra que usa o a, é uma palavra feminina, porém ela se refere a qualquer sexo, masculino ou feminino, tá bom? O indivíduo também fala sobre homem e mulher, e antes a gente usa o o. Então, quando são esses casos que a gente só pode usar o ou o a, mesmo significando homem ou mulher, são chamados de substantivos sobrecomuns, ok? Agora, 125, conheça o feminino de algumas palavras. Então, tem várias palavras aqui e a gente tem o feminino correspondente a cada palavra, né? Alfaiate, costureira. Ator, atriz. Autor, autora. Barão, baronesa. Bode, cabra. Boi, vaca. Cão, cadela. Carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama, cavalo, égua. Então, a gente não vai usar só o finalzinho o ou a para trocar, né? Cavalo, cavala. Não, a gente vai ter que usar o nome feminino correto, que corresponde àquele masculino. Ou ao contrário, o nome masculino correto que corresponde àquele feminino. Aqui a gente tem um monte de possibilidades. Vamos estudar bastante esses dois quadros cor-de-rosa, tá bom? Estudar bastante essas palavras, ler, releia, dê uma decorada nelas para depois fazer as atividades. Atividades. Escreva a ou o antes dos substantivos para determinar o gênero, tá? Então, bola, dá para falar o bola? Não, é a bola, né? Então, a gente vai usar qual é o a ou o, tá bom? 2. Reescreva os termos passando para o masculino no singular. Então, esses aqui estão no feminino e no plural. Lembra que o plural é mais de um? Umas moças. Então, o singular seria uma moça, mas ele quer que você passe para o masculino também. Então, o singular é um moço, tá? Então, passa pro masculino e também pro singular, tá bom? Número 3, da página 126. Observe as fotografias a seguir e escreva o nome dos profissionais usando corretamente masculino ou feminino. O ou a, né? Então, aí em cima a gente tem o professor, a médica, a juíza e o enfermeiro, ok? 4. Reescreva as frases no feminino. Então, as frases estão no masculino, vocês vão reescrever ela inteirinha, transformando em feminino, tá bom? Ele é um garoto corajoso e inteligente. Ela é uma garota corajosa e inteligente, tá bom? Então, a gente vai transformar para o feminino a frase inteira, não é só uma palavra. O A, o B e o C. 5. Ligue os substantivos femininos aos masculinos correspondentes. Então, vocês vão sempre checar lá naquele quadro cor-de-rosa, tá bom? Para descobrir qual é o masculino de cada um e ligar com o tracinho.
E vamos para a nossa última página de hoje, que é a 127. E tá falando, cubra o tracejado para descobrir quem está empinando cada pipa. Então, esse aqui é só para a gente se divertir, essa atividade. Vai cobrir o tracejado de cada um, do menino e da menina, e vai pintar bem bonito essa cena, tá bom? Na hora que terminar tudo. Aí depois manda a foto para eu ver como ficou. Combinado? Então, essa foi nossa aula de português de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com nossa aula de matemática. Beijo! Até já, gente!